Bola ao centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam muito bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou Bruno Russo e aqui ao meu lado, como sempre, tenho o Fábio Oliveira. Olá, malta, como estão desde a última vez? E hoje não temos o Félix, não temos a Cerdeira, temos o Vasco. Olá, malta, tudo bem? Também não temos a Carolina, mas... E também não temos a Carolina Fragoso. A Carolina esteve aqui uma vez. Antes de começarmos, Fábio, podes só explicar o teu polo? Pronto, é porque eu sou treinador do Sub-18 do Estrela e vim agora dar treino e é isso, podemos continuar. Pronto, queremos agradecer desde já o vosso apoio no nosso último episódio, em todos os episódios e nas nossas redes sociais. Podíamos falar também já aqui da nossa parceria. One Love à Futai Clothing, quem quiser 10% de desconto nas camisolas, já sabe, bola ao centro 10 para 10% de desconto e mais uma vez, One Love à Futai Clothing. E é isso, bola ao centro para começarmos o episódio. Bola ao centro. Bem, por onde é que vamos começar esta semana? Tivemos uma semana muito intensa, tivemos clássico, tivemos um treinador despedido, tivemos convocatória para a Liga das Nações, tivemos sorteio da Liga dos Campeões e temos fecho do mercado de transferências. Vamos começar pelo início. Na sexta-feira deu-se o pontapé de saída da quarta jornada do campeonato, em que o Benfica foi a Moreira de Cónegos e empatou a uma bola. Ofori marcou para o Moreirense e Marcos Leonardo, num penalti muito polémico, digamos assim, deu um empate ao Benfica para lá dos 90 minutos. Não podemos não falar deste jogo sem falar também do despedimento de Roger Schmidt. E eu vou começar por ti, Vasco, e a começar exatamente por este despedimento de Roger Schmidt. Se achas que foi o momento oportuno, ou se já deveria ter acontecido, ou se nem deveria ter acontecido e ele devia ter continuado no comando do Benfica. Eu acho que a despedir Roger Schmidt devia ter sido antes da temporada começar, que era para ter que preparar a temporada com outro treinador. Não é mesmo à beira do fim da janela de transferências que se vai despedir um treinador. Isso não faz sentido em lado nenhum. Agora vem um treinador novo, quer implementar uma nova filosofia de jogo e se calhar precisa de outros jogadores com outras características para isso e não os tem, nem sequer consegue contratar. Mas não atribuo só a culpa deste falhanço do Benfica a Roger Schmidt, obviamente, e acho que os adeptos também estão a cair, e bem, muito em cima do Rui Costa, porque o Benfica faz um verão absolutamente tenebroso. Eu não me lembro de um verão em que o Benfica deixe sair tantos jogadores, e por valores que nem são valores habituais do Benfica. Se formos a ver bem, saiu, por exemplo, o João Neves, que não saiu por metade, se calhar, de um João Félix ou de um Enzo, e é um jogador que, na minha opinião, tem muito mais potencial. Fábio, e tu? Imagina que és treinador de futebol e vais agora para o Benfica e chegas a uma equipa na qual não foste tu que construíste o plantel. Foi um treinador que saiu, que provavelmente foi por causa dele que David Neres não continuou no Benfica, e tu chegas a uma equipa, tens um plano de jogo e os jogadores não se enquadram nesse plano. Como é que achas que Rui Costa vai contratar um treinador que o seu sistema tático vá de encontro àquilo que é o sistema tático do Benfica, ou não vai ter nada a ver com isso e o treinador vai ter que se adaptar àquilo que são as características deste Benfica, que não foi construído para este novo treinador, que ainda não sabemos quem é que é? Não sabemos quem é o treinador, mas desde já dizer que concordo com o que o Vasco diz, mas acredito que não seja o maior problema para um treinador neste momento treinar os jogadores que ficaram, independentemente de adaptar a sua filosofia, de usar uma filosofia igual à que Roger Schmidt e outros treinadores do Benfica têm usado. Porquê? Porque o Benfica tem um plantel que no fundo é um plantel bom, vasto, com jogadores com muita qualidade e jogadores que podem, dentro do plantel, desempenhar várias funções que podem, de facto, ir de acordo às ideologias do treinador. Como já falámos, temos um Di Maria que, se o treinador o quiser meter a jogar no meio, pode meter atrás do avançado. Caso queira continuar com o Di Maria na linha, pode fazer. Temos Prestiani. O Benfica acaba agora de fazer 2 contratações que podem ajudar e muito na frente de ataque. Então é um Benfica que, devido à mobilidade que os jogadores têm, talvez o treinador não tenha esse grande problema em se adaptar, e também porque é um novo treinador, se calhar os jogadores que não tinham tanto espaço vão dar mais, e é um Benfica que pode, caso seja um bom treinador, estar em boas mãos e ainda vai muito a tempo, neste caso, de fazer uma boa época. O Fábio tocou aqui na situação das transferências e do mercado. Hoje ficámos a saber que Marcos Leonardo saiu para o Al Hilal por 40 milhões. Sim. E João Mário provavelmente também não se vai manter na equipa do Benfica. Sim. Mas principalmente nesta questão do Marcos Leonardo, o que é que tens a dizer sobre esta gestão do jogador por parte do Benfica, que não me parece que tenha sido melhor? É completamente impensável um jogador que vem no mercado de janeiro como uma aposta para o futuro
E quando toda a gente apontava o dedo a Arthur Cabral e que ia sair neste verão, e acaba por ficar o Arthur Cabral e o Marcos Leonardo é que se vai embora. Embora 40 milhões seja uma proposta irrecusável para o Marcos Leonardo, eu acho, pelo aquilo que ele tem mostrado até agora, Sim. daqui a uns anos talvez podia valer muito mais se mantivesse no Benfica, mas realmente não faz sentido e acaba por ficar Arthur Cabral e o Benfica fica mais uma vez limitado a nível de pontas de lança porque perde Marcos Leonardo, perde o Tengsted e pronto, fica com o Arthur Cabral e lá está limitado. Pronto, tocando aqui, desculpa, Russo, Fala. tocando aqui, assim aproveito também para te perguntar a ti, vocês não acham que, ou tu não achas no caso, que esta venda do Marcos Leonardo, que já vinha sendo falado, mas não tanto com este fulgor todo, não achas que se deve também ao facto de, querendo ou não, o Benfica, despedindo Roger Schmidt, precisa de um Sim. encaixe financeiro até porque tem que pagar 20 Eu ia- milhões ao Roger Schmidt e à ia equipa falar técnica, disso, ia e falar pode ser muito por aí. Sim, eu ia falar disso, até porque nós vimos a conferência de imprensa do Rui Costa anunciar a saída de Roger Schmidt e no momento exato que o Rui Costa vai para a conferência de imprensa, sabe-se que o Marcos Leonardo vai sair para o Al Hilal. E a margem de lucro que o Benfica vai ganhar com a transferência do Marcos Leonardo é exatamente aquilo que o Roger Schmidt tem a receber por parte do Benfica devido a esta rescisão do contrato. Ou seja, eu acho que uma situação está ligada à outra. Exatamente, Agora, eu a acho. gestão que foi feita por parte do Benfica com este jogador, um jogador que chegou ao meio da época passada como uma das grandes promessas do campeonato e do Benfica, sem dúvida, um jogador que nunca foi um jogador titular, um jogador sempre que entrava fazia golos, um jogador que tinha uma média de um golo a cada 51 minutos, isso é Incrível, é para um ponto de lança. impressionante. Este ano eu até achei que ele ia ser ali o segundo avançado por trás do Pavlidis, mas o Prestiani teve esta ascensão neste início de época e na pré-época, mas certamente se ele ficasse ele ia conquistar este lugar, ia ser o segundo avançado e poderia ser um jogador muito importante naquilo que é a equipa do Benfica, e acho que esta situação do Marcos Leonardo reflete um bocadinho tudo aquilo que é o Benfica, não é Tem verdade? sido o Porque Benfica, tem sido o Benfica tu no- falaste há bocado do Roger Schmidt e do Rui Costa, mas claramente que isto vem desde cima, não é um problema do Roger Schmidt. O Roger Schmidt é uma pequena pedra no meio desta muralha toda que existe, e não sei se vai ser com a contratação de um novo treinador, que podemos falar de nomes, fala-se muito do Bruno Lage, que é um treinador que já conhece a casa, Sim. que chegou ao meio da época em 2019, se não estou em erro, pegou no Benfica e tornou o Benfica campeão muito também com a ajuda de João Félix, mas ele teve o mérito porque foi ele que pegou na equipa, mas os adeptos do Benfica neste caso também não se esquecem da forma como ele saiu, em 13 jogos apenas venceu 2, e não sei se é a melhor opção para o cargo, até porque é um treinador que saiu mal do Benfica, Sim. mas também não vale a pena estarmos aqui a falar de nomes, porque depois pode não acontecer. Querem acrescentar mais alguma coisa a esta questão do Schmidt? Não, acho que não há muito mais a acrescentar. O Schmidt, neste caso, acaba por sair desta forma que é má. Fez um grande início no Benfica, sai desta forma e pronto, é o futebol, se assim podemos dizer. Eu acho que aquilo que os adeptos do Benfica podem tentar não esquecer é aqueles primeiros 6 meses de Schmidt Sim. no Benfica, um futebol de espetáculo, qualificado em primeiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões com o PSG e com uma Juventus muito dominador no campeonato. Sim. E acho que é isso que os adeptos do Benfica devem reter, não é este último ano e meio em que foi um treinador muito apático e muito abaixo das expectativas, e não esquecer que tudo começou quando, a meio da época, sem Schmidt ter provado nada a nível de títulos, Roger Schmidt decide renovar o contrato. Mas pronto, vamos fechar este assunto do Roger Schmidt, dizer só que já disse, mas o Benfica empatou igual em Moreira de Cónegos. Podíamos tocar aqui na situação que o Tomás Araújo foi titular e um dos jogadores mais importantes durante o início da época e foi para o banco, novamente a dupla Florentino Barreiro, um jogo em que Schmidt vai para a conferência de imprensa e diz que o Benfica teve oportunidades, coisa que não aconteceu, Não houve, mas exatamente. muito rapidamente, se quiserem dizer Obviamente. aqui alguma coisa sobre o jogo do Benfica, do Moreirense Benfica. Mais um jogo fraco do Benfica que não se conseguiu impor, é tão simples quanto isto, e acaba por salvar um ponto com um penalti que é polémico, mas nem estamos aqui para falar de arbitragens. Mas acho que todos concordamos que o Benfica merecia perder o jogo. E pronto, foi um ponto final na situação de Roger Schmidt, com derrota, com empate, é isso que importa. Mas ainda bem que vocês falaram nessa questão do arranque que ele teve no Benfica, porque vou voltar a reforçar a minha ideia. Eu acho que se o planeamento da época do Benfica tivesse sido diferente, Roger Schmidt não tinha de ser sacrificado a sair já no início da época. Valeu assim tanto a pena deixar sair certos jogadores para renovar com o Di Maria, que está em fim de carreira, e aumentar-lhe se calhar o salário. Enfim, eu acho que o grande erro e o grande responsável por isto tudo neste momento não é o Roger Schmidt, é mesmo o Rui Costa. Vamos encerrar então aqui a situação Benfica e Roger Schmidt e vamos passar para coisas realmente interessantes. Bom futebol, boas equipas, bons treinadores. Sporting, Futebol Clube do Porto, o primeiro clássico do campeonato,
Já tínhamos tido o primeiro clássico da época com a vitória do Futebol Clube do Porto na Supertaça por 4-3. Desta vez o Sporting, sem dúvida, conseguiu superiorizar. Vitória por 2-0 com um gol de Gyökeres e um de Jenny Katam. Fábio, começa agora por ti uma análise a este jogo. Sim. É um jogo que, ao contrário do que, por exemplo, tivemos na Supertaça, não foi um jogo tão bonito de se ver. Também não houve tantos golos, não houve as reviravoltas. Não foi um jogo assim, de certa forma, emocionante. Foi um jogo de duas equipas que se estavam, de certa forma, a conhecer outra vez, porque pronto, da Supertaça à quarta jornada do campeonato, querendo ou não, mudou-se muitas coisas. Os jogadores a entrar, os jogadores a sair nos dois plantéis. Debaste, por exemplo, para o banco. Faltava perceber como é que ia estar o Kovacevic outra vez depois do que tinha acontecido na Supertaça, e respondeu bem, muito bem inclusive, mas é um Porto que entra bem no jogo, durante ali os primeiros 15 minutos, tal como tinha entrado na Supertaça, entra de forma dominadora a pressionar o Sporting, o Nico muito bem, mais uma vez, na fase de pressão, mas assim que o Sporting percebe o jogo do Porto de certa forma, e através dos seus centrais, principalmente do Inácio, consegue quebrar as linhas com passos entre linhas para o meio, onde depois o Pote, o próprio Gyökeres a baixar e a vir buscar o jogo, conseguem de certa forma desequilibrar e partir esta linha de pressão que o Porto estava a exercer. A partir desse momento o Sporting é dono e senhor do jogo, vence de forma clara e não há muito mais a acrescentar. Foi o que o próprio Vítor Bruno disse: o Sporting ganha e ganha bem, não se ganham campeonatos à quarta jornada e é necessário continuar a trabalhar. É um Porto que também vem em reestruturação, se assim podemos dizer. É um Sporting que já se conhece e que jogam de olhos fechados e mostram mais uma vez, como já dissemos muitas vezes, porque é que são neste momento a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Sim, uma grande análise aqui do Fábio. Vasco, relativamente à entrada do Porto, o Porto entrou muito bem no jogo, mas depois vimos um Porto muito defensivo. Muitas vezes o Galeno quase que fechava como um terceiro central a defender, PP e Van Rijn a baixar. Achas que foi uma abordagem ao jogo muito cautelosa por parte de Vítor Bruno? Se concordas que fez bem nessa abordagem mais cautelosa, ou achas que devia ter arriscado mais ou não, porque jogar em casa do campeão nacional, uma equipa do Porto que também ainda se está a conhecer, digamos assim, achas que Vítor Bruno fez bem a optar por entrar no jogo mais defensivo, ou achas que devia ter tido outra abordagem? Eu acho que o Sporting foi muito embalado pelo fator casa também aqui. E o Sporting tem uma máquina muito bem oleada no fator ofensivo. Lá está, na saída de bola, com os centrais a começar o jogo, a começar a construção, torna-se difícil. Quando o Sporting aposta tanto na profundidade, o Porto obrigatoriamente vai ter de descer as suas linhas, e isso acontecia muitas vezes. O Sporting acaba por fazer pressão e compactava ali todo o meio campo defensivo do Porto, pelo menos 6, 7 jogadores completamente num bloco defensivo, e tornava-se muito difícil para o Porto. Lá está, fez uma entrada boa, mas depois o resto do jogo é completamente dominado pelo Sporting, que mesmo assim ainda falhou algumas oportunidades, e consegue, enfim, definir o jogo com aquele penalti, digamos assim, porque eu não estou a ver se calhar com o penalti não conseguiam desencravar o jogo. E a partir daí o Porto também alterou logo. O Vítor Bruno faz logo uma série de substituições. Sim, para tentar mudar a abordagem ao jogo, mas já era tarde e depois o Geni mata o jogo, se é que não estava já a acabar. Sim. Eu acho que este jogo poderia ter sido muito diferente se fosse depois da paragem das seleções, já com as contratações do Porto já a jogar, ou seja, o Samu, o próprio Fábio Vieira. Sim. Acho que ia ser bastante diferente, mas o jogo não foi depois da paragem das seleções, foi agora. E é o que é, e o campeonato ainda é muito longo. Acho que todos concordamos que Sporting e Porto estão um patamar acima na luta daquilo que é o campeonato. Sim. Eu provavelmente colocaria o Sporting um bocadinho mais acima, e o Porto, vamos ver como é que entram estas contratações. Sim. No 11. E, Fábio, até te perguntava, das contratações do Porto, Samu, Fábio Vieira, podemos também meter aqui o Francisco Moura e o Neon Pérez, e até hoje ainda não está confirmado, mas o Tiago Jaló. Sim. Destes aqui, quais é que tu achas que vão entrar diretamente para o 11? Destes aqui eu acho que Neon Pérez é sem dúvida um dos jogadores a entrar diretamente no 11, e o outro é o Samu. O Fábio Vieira também acredito que seja para entrar diretamente no 11, mas no meio destes todos, junto com o Tiago Jaló, que para mim ainda está abaixo, é se calhar onde pode haver assim uma ou outra dúvida, porque centrais já vimos Zé Pedro e Otávio, muito bons centrais, têm feito um grande início de temporada, mas eu acho que é preciso alguém com mais estatuto, alguém com mais garra, determinação, experiência, se assim pudermos dizer,
para comandar de certa forma esta dupla de centrais do Porto e o resto da defesa. Francisco Moura, caso venha, também acredito que seja para saltar diretamente para o 11, porque, querendo ou não, o Galeno, que esteve para sair, também já tivemos a ver isto, e já está confirmado que afinal vai ficar no Futebol Clube do Porto. O Galeno tem feito muito bem a posição de lateral esquerdo, mas viu-se agora contra o Sporting. Contra as equipas pequenas, tendo um bloco mais alto do Futebol Clube do Porto, o Galeno muitas vezes deixou de ser lateral e passou a ser extremo. Continuou a jogar na mesma função, só com um bocado mais de responsabilidade defensiva. Com o Sporting, que se bate de frente com o Futebol Clube do Porto e que o Porto precisa ter as linhas baixas, não se vê tanto Galeno, tanto que tu dizes que o Galeno aparece muitas vezes a jogar numa linha de 3 centrais, porque o PP e o Ivan Reimer também baixam. Então o Galeno nem sequer está numa posição natural. Eu acho que o Galeno é muito mais importante no Futebol Clube do Porto, em jogos grandes principalmente, a jogar mais à frente, e tendo um lateral que executa bem essa função, é perfeito. E depois pronto, Fábio Vieira é o que eu digo, há muitos jogadores, Ivan Reimer, PP, Gonçalo Borges, exato, são muitos jogadores que podem fazer aquela função, e apesar de eu gostar, e acredito que os adeptos do Porto também gostam muito do Namazo, não é um ponta de lança goleador, é muito móvel, como também se viu no jogo contra o Sporting. Eu acho que neste momento o Porto precisa de um ponta de lança muito à imagem de Gyökeres. Consegue vir buscar jogo. O Samu é um bocado assim. Exatamente, é muito assim, e é por isso que eu acho que o Samu é de longe o jogador que vai entrar neste 11, porque é necessário mesmo um goleador no Futebol Clube do Porto. Só dizer que nós estamos a gravar isto de segunda à noite e vamos lançar terça, no dia que vocês estão a ver isto, ou seja, se o Fabrício se lembrar de ter mudado aqui alguma coisa, a culpa não é nossa. E só para encerrarmos aqui, Sporting Porto, Fábio, faz-me aqui um resumo daquilo que foi um mercado de transferências não muito mexido por parte do Sporting, o que é bom, porque não saiu nem muita gente, nem entrou muita gente. Faz-me aqui um resumo e aquilo que tu achaste. Eu acho que o Sporting, mais uma vez, tentou fazer um mercado clínico e contratar a partir de cedo. O Debast veio, ainda o mercado já nem estava aberto, e ele já estava praticamente garantido, foi antes do Euro, o que também foi um movimento inteligente, antes do jogador eventualmente poder valorizar mais, conseguir garanti-lo. E o Ioannidis, também já se fala do Ioannidis desde abril. E a verdade é que o Sporting andou nesta novela toda até à última semana do mercado, e agora contratou um novo ponta de lança dinamarquês, o Conrad Arder, nem não sei dizer o nome dele, mas eu acho que grande parte das pessoas não tinham ouvido falar dele há uma semana atrás, e a verdade é que o Sporting desembolsou 19 milhões, mais uma aposta no mercado nórdico. Um grande investimento. Sim, mais uma aposta no mercado nórdico, e veremos como é que vai correr. Eu acho que ele também veio um bocadinho ainda em fase de adaptação, porque ainda vai estar um bocadinho na sombra do Gyökeres, e isso é bom para o próprio jogador crescer, porque também vai aprender com o Gyökeres, e é um bocadinho também já a preparar a saída do próprio Gyökeres, talvez no próximo verão. Não sei, se ele continuar assim, não sei se chega ao inverno. Sim. Eu acho que, e uma opinião um bocado mais pessoal, eu acho que o Sporting, apesar da grande temporada que faz o ano passado, o Gyökeres acaba por não sair, porque a visibilidade a nível europeu não foi tanta. E agora Desculpa, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Tu achas que não? Eu acho que o Sporting, ele não saiu porque o Sporting simplesmente quis segurar o jogador e ponto final. Claro que os clubes europeus nunca viram o Gyökeres a nível de Liga dos Campeões, e claro que isso pode fazer a diferença. Mas o Sporting só não o vendeu porque tem um plano, tem uma estratégia a longo, a médio e a curto prazo, e neste momento o Gyökeres é um jogador fundamental para o Sporting conseguir aquilo que já não consegue há bastante tempo, que é o bicampeonato. Okay. Isso é mais importante do que qualquer encaixe financeiro, por isso é que o Sporting vendeu o Mateus Fernandes também para segurar estes jogadores. O próprio Ruben Amorim fala disso, que era necessário vender o Mateus Fernandes, que o Sporting claramente queria ficar com ele, mas era necessário vender o Mateus Fernandes para poder ficar com o Yulman, poder ficar com o Gyökeres, com o Gonçalo Inácio e isso. Mas eu ainda acho que um grande europeu, por exemplo, um Arsenal, que até se falou disto com o Gyökeres, se o Gyökeres faz uma grande Liga dos Campeões, se o Gyökeres mostra mais a esse nível, eu acredito que o Arsenal ou outro clube que tenha se calhar esta dependência de um grande ponta de lança fosse buscar o Gyökeres. Fechando então aqui aquilo que é Portugal e o nosso campeonato, mercado de transferências, Schmidt. Vamos passar para aquilo que foi o sorteio da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Referir só que nós não vamos falar de mais nenhum jogo desta semana a nível internacional, mas queria só destacar aqui a vitória do Liverpool em Old Trafford por 3-0, mais uma brincadeira de Salah em Old Trafford, já é quase a casa dele, e Ten Hag está na porta de saída, mas já há muito tempo. Mas pronto, passando à frente, Liga dos Campeões, tivemos o sorteio um bocadinho mais agradável, direi eu, para o Sporting do que para o Benfica. O Sporting que começa em casa frente ao Lille
e aliás começa fora contra o Lille e acaba em casa frente ao Bolonha. Pelo meio recebe em casa o Manchester City e o Arsenal, o que também é muito positivo, o Sporting receber aquelas que são teoricamente as equipas mais complicadas, porque pode sempre criar uma surpresa. O Benfica, por outro lado, teve um sorteio um bocadinho mais complicado. Começa fora em Belgrado contra a Estrela Vermelha e acaba fora em Turim contra a Juventus. Pelo meio tem Atlético de Madrid em casa, Bayern de Munique fora e Barcelona em casa. Vamos dividir isto para ser mais fácil. Vou começar por ti, pelo sorteio do Sporting. O que é que achaste? Eu acho que o Sporting teve um bom sorteio, apesar de tudo. Calha, as equipas mais difíceis até ficaram com os jogos em casa, praticamente. Isso às vezes pode não ser tão agradável, porque se uma derrota já fosse quase garantida quando se vai o Etihad ou quando se vai o Emirates, fica-se com um bocadinho mais de hipóteses, se calhar em Alvalade. Mas no geral acho que foi um bom sorteio para o Sporting, até mais sorte do que o próprio sorteio do Benfica, era o que estavas a dizer. Sim. Enfim, o Sturm Graz é uma equipa que o Sporting já conhece, o Arsenal também. E acho que o Sporting tem uma boa hipótese para ficar entre aquela. Sim, nos 16 primeiros. Nem diria entre os 24, ali entre os 16 para depois. Sim, para ser cabeça de série. Para ser cabeça sorteio, de série. né? Sim, eu vou fazer aqui então ao Benfica. Eu acho que o Benfica teve um sorteio muito complicado. Começar fora com o Estrela Vermelha, que teoricamente é a equipa mais fácil e podiam ser 3 pontos garantidos em casa. Não vão ser 3 pontos garantidos em casa. Equipas como o Bayern de Munique, como um Barcelona que está numa grande forma neste momento da época, são praticamente 6 pontos perdidos. Eu tenho muitas dúvidas que o Benfica consiga ficar nestes 16 primeiros. Nos 24 eu acredito, porque é difícil não ficar, digamos assim, porque o Benfica tem aqui Bolonhas em casa, Feyenoord em casa, que o Benfica já... Sporting. Quem tem o Bolonha em casa é o Sporting. Não, o Benfica tem o Bolonha em casa. O Benfica também joga. Agora, neste novo formato, há curiosidade de várias equipas. Poderem se desfrontar. Neste caso, o Porto e o Braga, não sei se vocês sabem, têm 5 equipas em comum. Isto aqui também é muito interessante. Ou seja, este Barcelona e este City praticamente são menos 6 pontos para o Benfica, e acho que o Benfica vai acabar por ficar nos 24, mas não vai ser assim tão fácil. Sim. Na Liga Europa, Porto, Sporting Braga. Porto começa em casa com o Bodoglint, começa fora, aliás, com o Bodoglint, e acaba fora também com o Maccabi Tel Aviv. O Braga começa em casa com o Maccabi Tel Aviv também, e termina fora um jogo muito complicado com a Lazio. O Porto pelo meio, assim, jogos mais complicados, tem a Lazio fora e o Manchester United em casa. Sim. E o Braga tem Olympiacos fora e Roma fora. Fábio, este sorteio do Porto. Só para poder aqui ter como base de comparação, também acho, vocês já falaram disto, também acho que sorriu mais ao Futebol Clube do Porto do que ao Sporting Clube de Braga. É um sorteio que para o Porto está ao alcance, muito ao alcance, inclusive, penso eu, dá para inclusive passar nos 8 primeiros. E o Porto, neste caso, no meio do azar até teve sorte, porque a equipa mais complicada que encontra, na minha opinião, é o United, e é para jogar em casa, e o fator complicado. Casa... Sim, complicado entre aspas. Mas é para jogar em casa, e o fator casa, principalmente no Dragão, pode vir a fazer muita diferença. Depois é uma Lazio que o Porto vai ter bastantes dificuldades, mas dá para passar. Vasco, aqui o Braga, que se qualificou com muita dificuldade na eliminatória contra o Legia Varsóvia. Achas que o Braga vai se conseguir qualificar nos 24 primeiros? Nos 24 primeiros eu acredito que sim, porque há aqui algumas equipas que o Braga até consegue ser superior. Não, assim, a maior parte das equipas bate de frente com elas. Agora consegue ser superior a algumas ainda também. Mas falando do Porto, o Porto, eu acho que, e com esta questão de agora os eliminados da Champions já não poderem ir para a Liga Europa, acho que o Porto entra como, e é verdade que ainda é muito cedo para dizer isto, mas acho que entra como candidato a ganhar a Liga Europa. Concordo. O Braga, assim, 24 primeiros eu tenho quase a certeza que sim, porque é muito difícil, e depois há sempre aquelas equipas da Liga Europa que, quer querendo ou não, e vamos ver como é que o Carvalhal vai conseguir pegar nesta equipa outra vez e implementar o estilo de jogo, porque ontem, por exemplo, empataram em Barcelos, e ainda não está tudo ainda muito bem alinhado, e o Braga ainda está a fazer movimentos neste último dia de mercado, fala-se ainda nos Gaio e noutros jogadores. E contrataram o Rafi Kitano. Depois foi um empréstimo. E vamos ver. Eu acho que o Braga também tem as hipóteses, pelo menos para ficar nos 24 primeiros tem. O Porto, não digo que tem a obrigação, mas tem muitas hipóteses de ficar nos 8 primeiros e conseguir o apuramento direto. E na Liga Conferência tivemos pela primeira vez uma equipa portuguesa na Liga Conferência, o que é de ressalvar. Dar os parabéns ao Vitória. O Vitória, que assim, jogos mais complicados, a última jornada em casa frente à Fiorentina, e diria o jogo fora frente ao Astana, até pela viagem que é ir até ao Cazaquistão. A temperatura também pode não ajudar, mas sem dúvida que o Vitória tem grandes capacidades, não de passar nos 8 primeiros, mas entre os 16 ou 24 certamente vai passar. Fechando agora o PEC, Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, competições europeias. Vamos para os destaques da semana. Vasco.
Eu vou trazer o mais óbvio de sempre. Para mim foi o Jokeres. Não podes, bora. Não posso? Não podes. É outra. claro, Não Maltinha, Nós já permitimos. Maltinha, já claramente ele não viu Não o dá. episódio passado. Não dá. Não dá. Chega de Jokeres aqui neste Não Bola dá. Centro. Não. Então, olha, vou dar um destaque internacional que vocês não falaram há bocado. O Barcelona deu 7-0 ao É o meu Valladolid destaque em da casa. semana, mano. É o meu destaque da semana. Pá, desculpa, não Afinal, sabia. afinal devia ter ficado com o não afinal sabia. devia ter ficado. O Barcelona deu 7-0 no Valladolid em casa, com o Real Madrid a semana passada tinha tido imensas dificuldades para ganhar. As 3 primeiras jornadas foram 2-1 2-1. do Barcelona e depois agora Sim, 7-0. agora deram 7, mas acho que o Barcelona está com uma grande equipa este ano. Eles, parecendo que não, eles livraram-se ali de alguns jogadores e conseguiram até construir ali um plantel interessante, mesmo não conseguindo, por exemplo, a contratação do Nico Williams. Sim. Acho que conseguiram O ali Daniel. uma boa equipa. O Dani Olmo, sim, finalmente também conseguiram inscrevê-lo. Então eu vou dizer agora para tu pensares no. Não, no mas destaque. ele acabou por não usar o meu. Mas pronto, agora eu vou dizer. O meu destaque da semana é aqui em Portugal e é dar os parabéns e enaltecer aquilo que foi o Futebol Clube do Porto, União de Leiria, futebol feminino, em que foi o primeiro jogo da modalidade, neste caso o futebol feminino na equipa, no clube, no Futebol Clube do Porto, em que meteu 30 mil adeptos a um domingo de manhã no Estádio do Dragão e bateu o recorde de assistências Sim. em Portugal, quando já tivemos Benfica Sporting no Estádio da Luz, já tivemos Sporting Benfica no Estádio de Alvalade, já tivemos jogos no Estádio do Algarve, já tivemos finais no Estádio do Jamor e nunca se conseguiu. E o Porto, no primeiro jogo que faz, consegue ter 30 mil pessoas no Estádio do Dragão. Isto aqui é de ressalvar e também demonstra muito daquilo que é o novo Porto. Sim. Isto aqui não é só um número, não é só 30 mil. Não. Isto na presidência de Pinto da Costa nunca iria acontecer. O Porto é um Porto renovado, Sim. é um Porto diferente. Não sei se concordas. Concordo plenamente. É um Porto que claramente está alinhado e sente-se uma presidência alinhada com os próprios adeptos. Já tinha acontecido, por exemplo, no jogo da apresentação da equipa masculina, haver esta proximidade onde os jogadores entram pelo meio dos adeptos com câmaras, e isto são maneiras de unir. E desta vez, André Vilas-Boas e a sua equipa, neste caso, usa de forma muito boa isto não é uma adaptação, pronto, esta conquista vasta, assim pudermos dizer, de meter o futebol feminino na estrutura Futebol Clube do Porto. E além disto consegue fazer isto de outras maneiras, que apresenta uma equipa sénior e depois apresenta o sub-19, o sub-16, o sub-13, ou seja, é claramente um investimento e o Porto quer subir e trazer pessoas já desde a base. E não esquecer que este jogo foi domingo de manhã, sábado à noite o Porto tinha perdido 2-0 em Alvalade. Exatamente, ou seja, as pessoas podiam ter ficado em casa todas aziadas, mas não, continuaram a mostrar. É Diz lá, e o teu destaque, Fábio? O meu destaque é o Rafinha, no fundo. Okay. E até vou usar outro, pronto, que é porque tu disseste esse. Pronto, eu tinha o meu destaque como o Rafinha, que até ia tocar nisso do Nico Williams. O Barcelona não consegue contratar o Nico Williams, que claramente vinha para a posição do Rafinha, mas o Rafinha, depois de não ir à seleção e tudo o que tem acontecido ultimamente, inclusive chegou a ser um nome a sair do Barcelona, que o Barcelona o quis despachar. Não o despachou e o Rafinha vem jogando muito. Esta semana faz 3 golos e uma assistência e é um dos grandes destaques do Barcelona, que está alinhado para fazer um grande campeonato. Mas depois o meu destaque, posso também trazer um destaque negativo neste caso, onde já tocámos no United, e o meu destaque negativo é o Casemiro, que fez provavelmente a pior exibição da carreira. exatamente, é um grande jogador, inclusive tem muitos títulos, é um dos maiores da história e do Real Madrid, mas não podemos deixar de lado o facto de que ainda joga a um alto nível e mais uma vez mostra que não está preparado. A mulher dele lá publicou foto dele com todos os títulos, mas os títulos ainda não jogam e o Casemiro faz um péssimo jogo. É um dos principais culpados para esta derrota do United e é o meu destaque negativo neste Eu caso. não Ainda sei- bem que eu não foi sei o até que Ugarte. ponto- É isso que eu ia dizer. Ainda Não sei bem que até que foi o ponto é Ugarte. que o Ugarte não vai ser titular. Se calhar Exatamente. vai jogar ao lado dele. Mas pronto, agora para finalizarmos muito rapidamente, que hoje estão aqui muitos temas e esticámos um bocadinho É verdade. no tempo, mas acho que também era preciso tocarmos nestes pontos todos Sim. para não faltar nada. Portugal volta a jogar depois de um europeu, digamos, um bocadinho decepcionante. Portugal recebe no Estádio da Luz a Croácia dia 5 e também no Estádio da Luz recebe a Escócia no dia 8. Relativamente à convocatória, em termos de estreias, tivemos o Giovanni Kenda, 17 anos, pode se tornar o jogador mais jovem de sempre a jogar por Portugal. Tivemos o Renato Veiga, que se transferiu para o Chelsea e até tem vindo a jogar e a fazer boas exibições.
E tivemos o Tiago Santos, o lateral direito do Lille, uma grande época o ano passado. Muitos já questionavam se ele não devia ter ido já ao europeu. Quem? Houve muita gente a Tiago Santos. questionar o Tiago Santos. Pá, em termos de laterais direitos é Pois complicado. é complicado, é isso. Aqui, em termos de jogadores que ficaram de fora, na minha opinião, eu não acho que tenha havido assim tantos, porque como o Roberto Martínez explicou, os jogadores que não foram, que teoricamente vão sempre, ou seja, casos de Francisco Conceição, casos de Danilo Pereira, casos de Rui Patrício, são jogadores que não fizeram pré-época, ou seja, não fazia sentido estarem a ser chamados. Para mim, Danilo Pereira e Rui Patrício até já nem, João Cancelo. já nem fazia sentido mais. Sim, o Cancelo é que foi mais O Cancelo, por aí. que foi agora para o Al Hilal, né? Sim, foi para o Al Hilal. A única situação que eu discordo aqui, mas é mesmo a única, de resto, acho que é das primeiras vezes que eu concordo assim no geral com uma convocatória, é a questão do Eduardo Quaresma. Para mim, o Eduardo Quaresma devia ter sido convocado, e eu nem estou a dizer que se devia ter tirado algum central. Para mim tinha saído o Ruben Neves e tinha entrado o Eduardo Quaresma, e não era preciso tirar nenhum central, mas se fosse para tirar algum central, tirava o António Silva, que também não fez assim grande pré-época, não jogou nos primeiros jogos do Benfica, fez um jogo em casa contra o Casa Pia e jogou agora frente ao Moreirense, mas a convocatória foi antes do jogo, ou seja, o Roberto Martínez nem sabia que ele ia jogar. Se calhar até sabia, mas não sei. Para mim é só mesmo a questão do Eduardo Quaresma que devia ter sido convocado. Vocês têm assim algum outro jogador que não foi convocado? Não. Eu acho que não. Para mim é muito isto. Essa questão do Cancelo, eu queria tocar nisso, e porque, não sei, agora tivemos alguns jogadores portugueses a transferir-se para a Arábia, o Cancelo, o próprio Danilo também vai para a Arábia, pelo que parece. Sim, já está confirmado mesmo. Mas o tempo do Danilo na seleção... Sim, mas o Ruben Neves é igual, na minha opinião. E acho que devia ser também, pelo menos a Liga das Nações, a convocatória devia ser também uma mensagem para os jogadores que estão na Arábia, que o lugar na seleção não é assim tão garantido, obviamente excluindo aqui o Ronaldo, mas eu acho que também devia ser um bocadinho isso. E o Roberto Martínez contradiz um pouco, porque agora convocou pelo momento, porque convocou os jogadores pelo momento em que eles estão, enquanto o ano passado, na primeira convocatória, ele convoca, por exemplo, o João Félix, que ainda não tinha jogado na temporada, e diz que era para e o Cancelo igual, e diz que é para reviver o momento e para voltarem a jogar, como se a seleção fosse um poço de alegrias em que podem voltar a ganhar forma. E aqui eu acho que ele se contradiz completamente. Mas também concordo com a convocatória. Mas pronto, é bom, não temos assim tanto para falar da convocatória. É sinal que Roberto Martínez... O que eu tenho medo é que ele tenha feito isto porque os jogadores não estavam mesmo em forma. Eu tenho medo que se eles estivessem em forma ele continuasse a convocar, a não convocar estes jogadores. Eu acho que o Pedro Gonçalves e o Trincão estão tipo, agora é que me estás a convocar. Sim, claro. O Pedro Gonçalves então eu acho que é chocante. Se calhar só conseguiu agora a nacionalidade portuguesa. Ainda acho muito mais chocante o Pedro Gonçalves do que o próprio Trincão. Sim. Sem dúvida. E pronto, fechamos este episódio, um episódio com muito conteúdo. Acho que vocês desse lado gostaram. Na próxima semana não vamos ter episódio devido precisamente aos jogos das seleções, que não são assim tão interessantes para nós falarmos, ainda se fosse um europeu ou mundial. Agora Liga das Nações, é um torneio engraçado, mas vamos aproveitar para descansar e vos dar descanso. Sim, depois deste episódio longo acho que também é merecido. Até que ponto é que vale termos como a Liga das Nações quando os jogadores já têm tantos jogos, uma época agora com mais 2 jogos na Liga dos Campeões? É tudo muito questionável, mas quem é que somos nós para falarmos sobre isso? Dizer também que dia 9 fazemos um ano de canal e vamos tentar preparar aí alguma coisa nova. Mais uma vez agradecer à nossa parceria Full Tie Clothing por nos fornecer as camisolas, 10% de desconto com o código BOLA ao centro 10. E é isto, pessoal, fiquem bem e até para a semana. Até para a semana, Valtinho. Bola ao centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.